Leitura Bíblica Diária, dia 18 de fevereiro. Números, capítulo 4. Os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, e os seus incensários, e as taças, e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária e as suas lâmpadas e os seus espevitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com o que o servem. E meterão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário e os porão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, e os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta e a coberta de peles de texugos que está em cima, sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e o véu da porta do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo.
Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo e os seus varais e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor e as suas bases e as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, e da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação, foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés, foram contados, cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Números, capítulo 5. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo o que padece fluxo e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis, fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é.
e confessará o pecado que fez, então restituirá pela sua culpa segundo a soma total e lhe acrescentará o seu quinto e o dará àquele contra quem se fez culpado. Mas, se aquele homem não tiver resgatador a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, com que por ele fizer expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua. E as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. A prova da mulher suspeita de adultério. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste do teu marido pela imundícia, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas, se te apartaste de teu marido e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta de manjares perante o Senhor e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará. E depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se enchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher em poder de seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém
a mulher levará a sua iniquidade. Números, capítulo 6. A lei do nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe ou por seu irmão ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará sua cabeça, e ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação, e o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para holocausto, e fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará sua cabeça. Então, separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a expiação da culpa, trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. E ele oferecerá sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica, e 1 cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e coscorões asmos untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos bolos asmos, e o sacerdote oferecerá sua oferta de manjares e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois, o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto e um coscorão asmo e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espádua da oferta alçada, e depois o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que alcançar a sua mão, segundo o seu voto que fizer, assim fará, conforme a lei do seu nazireado. O modo de abençoar os filhos de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor
te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei.